Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Tudo na santa paz do Senhor. Glória a Deus. Mais um final de semana chegando para a glória de Deus, né? Temos que a cada dia estar mais perto de Deus, se aprofundando mais na palavra dele, né? Para que a gente venha buscar conhecimento, entendimento da palavra de Deus, né? Jesus é bom, ele nos ensina o tempo todo como buscar ele, né? Como obter o nosso milagre, a nossa cura, as nossas bênçãos da parte de Deus. Se a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração, se a gente meditar nela dia e noite, o Senhor ele vai sempre se revelar para nós. Porque Deus se revela, ele mostra o oculto e o escondido. Se você se aprofundar na palavra de Deus, buscar da parte de Deus, você não vai se enganar e nem ser enganado. Porque a palavra de Deus nos ensina tudo, né? Para a glória dele. Que Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Que a palavra do Senhor venha falar ao teu coração, aos teus pensamentos. Que nesta noite o Senhor possa visitar aí ao teu lado, tua família. Amém? Glória a Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Salmo 36, onde a palavra diz assim: maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até a mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão grande e preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, ó filho dos homens, se abriga à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, ó glórias. Estende as tuas benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Oh glórias, oh glórias. As promessas de Deus, meus irmãos, para mim e para você, quando a gente serve a Deus, né, anda nos caminhos dele, na obediência com o Senhor, né, servindo a ele de verdade, Deus ele não deixa a gente perecer, não deixa a gente cair. Deus ele nos sustenta em todas as situações, nas dificuldades, nas pelejas, nas lutas, nas tribulações. Basta a gente estar firmado ao Senhor. Deus aqui ele nos avisa sobre a maldade do ímpio, né? Como o ímpio se comporta, como ele age com maldade, né? Aqueles que provocam a maldade, vivem na maldade. A eles que não querem estar nos caminhos do Senhor corretamente, não querem ter uma vida com Deus, esses quando chegar no tempo da tribulação, quando viver peleja, esses não vão ter força para se levantar, esses vão cair, porque não tem uma vida com Deus. Esses não vai achar o socorro diretamente de Deus, não vai achar o sustento, porque vive por sua própria vontade, praticando a maldade, fazendo a maldade, né? Fazendo as coisas com as forças dos seus braços. Mas as promessas do Senhor para mim e para você, né? Que vivemos na presença dele, obediente a ele, a gente vai viver as misericórdias de Deus, né? Deus ele vai nos levantar, nos sustentar. A palavra aqui diz que a gente, mesmo que a gente passe por tribulações, né? Mesmo que venha passar por luta, por aflição, Deus ele vai estar nos sustentando. E a gente não vai passar dificuldade, porque ainda no meio das pelejas, das dificuldades, Deus ele sempre vai ter um meio de nos guardar, de nos sustentar, de nos alimentar. E a gente não vai passar dificuldade na presença de Deus. Quando eu leio uma mensagem dessa, eu entendo um salmo desse, o que Deus aqui está dizendo, né? Da fidelidade dele, né? Da gente estar sobre as mãos dele, né? Viver a justiça dele, as grandezas dele, né? A gente não vai perecer nas nossas dificuldades. Deus, ele sempre vai ter uma maneira, vai ter um jeito
né, de nos ajudar. Ele sempre vai nos prover. Eu lendo, meditando aqui nesta palavra, eu vivo a misericórdia de Deus. Deus é muito misericordioso comigo, Ele é muito bondoso, Ele é muito, né, paciente comigo. Eu falo particularmente, porque eu já vivi, eu e minha família já vivemos momentos de tribulação, né, passamos por luta, né, por permissão de Deus. Tem situações nas nossas vidas que a gente enfrenta porque Deus permite, muitas vezes a gente não entende. Mas ainda que a gente esteja enfrentando um caminho de dificuldade, de luta, Deus ele sempre vai nos dar um escape. Deus ele sempre vai ter um meio, uma maneira de nos ajudar, de nos sustentar. Eu passei por alguns momentos de dificuldade, de tribulação, eu e minha família, mas vencemos, porque permanecemos na presença de Deus, na obediência do Senhor. Mesmo quando a gente olhou para um lado, olhou para o outro e não viu, né, ajuda do ser humano diretamente, mas a gente viu a mão de Deus sobre nós, o trabalhar de Deus sobre nós. E naquele período, naquele tempo, Deus não deixou a gente perecer. A gente passou aquilo que Deus nos deu para a gente suportar. A gente foi até onde Deus queria que a gente fosse. A gente passou por coisa até onde Deus quis que a gente passasse. Na pandemia, meus irmãos, foi uma prova na minha vida, na vida da minha família. Foi um momento que a gente passou de tribulação, de preocupação, né? A gente passou um momento de dificuldade, mas a gente estava nos caminhos do Senhor, como estamos hoje, servindo a Deus, perseverando ali nele. A gente tinha tudo para desistir de servir a Deus, porque a gente olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ajuda de ser humano, ninguém estenderam as mãos para nós. Do ser humano a gente não achou um socorro diretamente, aquele que chegasse, falasse com a gente, estão precisando de alguma coisa, está passando por alguma situação, todo mundo virou as costas. Era como se a gente não conhecesse aquelas pessoas que a gente conhecia de muito tempo. Muitos deles nem um oi por telefone dava. A gente foi um povo excluído, eu e minha família. A gente ficou escondido, separado por Deus. E naquele momento, naqueles dias, não entendemos aquele trabalhar de Deus. Mas foi tudo por permissão dele. Passamos sem nenhum arranhão, sem nenhuma ferida, sem nenhuma enfermidade, meus irmãos. 3 pandemias passamos de cabeça erguida, sustentado pelo nosso Deus, que é tão grande, que é tão poderoso, que no meio das dificuldades, da luta, ele nos guardou, ele nos protegeu. Sabe o que é isso? A gente teve as mãos de Deus sobre nós. Tivemos o cuidado do nosso Deus sobre nós. Fomos assim uma família guardadinha pelo esconderijo de Jesus, pelo esconderijo de Deus. Ficamos assim sobre as mãos do Senhor, debaixo das asas de Deus. Nada nem ninguém nos tocou, nenhuma enfermidade nos asolou. A gente não foi pego por nenhuma enfermidade, glória a Deus, para glória de Deus. Deus nos protegeu, Deus cuidou de nós. Não pegamos assim nenhuma gripezinha. E a gente saía de cabeça erguida, voltava de cabeça erguida, crendo, acreditando, servindo a este Deus, que aquela enfermidade não ia nos tocar, porque a gente falava para aquelas pessoas que se afastavam de nós com medo, achando que a gente tinha alguma doença contagiosa. Mas a gente creu neste Deus que a gente serve, a gente sabia que a gente estava guardado pelas mãos do Senhor e nada nos tocou, porque aquele que cuida garante, aquele que protege garante. Deus nos garantiu todo o tempo, nos protegeu todos os tempos. Então, neste período, a gente passou pelo cuidado de Deus. Foi um momento que a gente viveu escondido, separado, que Deus nos guardou. E teve mais, as tribulações, foi a dificuldade de algumas coisas, de alimento, né? De ajuda pessoal que a gente não teve. Mas assim, no meio de luta, de tribulação,
mesmo passando por algumas dificuldades, mesmo não tendo tudo, mesmo não comendo aquilo que a gente gostaria de comer, Deus, ele nos alimentou com o que veio para nós, o que ele supriu, né, para nós, porque passamos 2 anos da pandemia, meus irmãos, comendo salsicha e macarrão. Se você for pesquisar, a salsicha, ela não tem nutriente nenhum, ela não é rica em nada, porque salsicha é resto daquelas coisas lá, se você pesquisar, você vai saber. Macarrão é um alimento que, né, imagine você passar 2 anos comendo salsicha e macarrão. Se fosse outras pessoas que não tivessem fé, que não cria no Deus que servia, a gente já está murmurando e gritando, aonde está este Deus que servimos? Para que colocamos nossas vidas na mão de Deus? Para que vimos para este lado de Deus? Mas a gente glorificou, a gente não desistiu de servir a Deus, a gente continuou no caminho do Senhor, obedecendo, sendo guardado pelas mãos de Deus. Então, esse foi um momento que aqui a palavra fala sobre o que vem para o ímpio, como ele vai se comportar, como ele pratica a maldade, o que ele não vai ter da parte de Deus, porque ele não serve a Deus, ele faz as coisas por conta própria, ele não obedece, ele age com maldade, ele faz as coisas com a força do braço dele. Então, tudo quando vier essas coisas aqui que o Salmo fala, o ímpio, se não se arrepender, ele vai perecer, ele vai ficar em falta de tudo, principalmente de Deus. Mas a gente, eu e minha família, passamos por tribulações, passamos por muitas coisas, mas Deus nos alimentou, fomos guardados pelas mãos do Senhor, fomos alimentados pela provisão que Deus nos concedeu, nos enviou. E glória a Deus por isso. Meus irmãos, quando eu falo de Deus, eu falo o que eu vivo. Eu falo, quando eu chego aqui para falar da palavra de Deus, eu falo o que eu já passei, o que eu passo, o que eu vivo na presença de Deus. Porque para quando vier, meu irmão, uma luta para você, quando vier uma situação na tua vida, na tua casa, na tua família, você não desistir deste Deus que tu serve. Quando Deus te botar em uma prova, quando Deus gerar uma situação para você em frente, de cabeça erguida, não abandone o teu Deus, não deixe de servir a Ele por nada neste mundo, por tribulação, por dificuldade, por nada. Continue nos caminhos do Senhor, obedecendo a Ele, porque até no meio da situação difícil, Ele vai estar contigo, Ele vai estar na tua peleja, Ele vai estar cuidando de você, Ele vai estar provendo para você, Ele só vai te dar a dor que você suporta, Ele não vai deixar você ir além daquilo que você não suporte, não aguenta. Deus, Ele sabe a nossa estrutura, a nossa força, a nossa capacidade. Ele não bota nós em nada, não permite nada nas nossas vidas que a gente não possa suportar. Então, se você está obediente ao Senhor, está nos caminhos do Senhor, continue obedecendo a Deus. Porque aqui a palavra diz, né, que maquina o mal, a sua cama, põe-se em caminhos que não é bom, não aborrece o mal. Enquanto você estiver servindo a Deus, Deus, Ele vai ser o teu Deus, o seu provedor, a tua justiça, Ele vai ser tudo que você precisa na tua vida. Ele vai entrar com providência na tua situação, e tudo aquilo que tu precisa, necessita, Deus, Ele vai te acudir, em momento algum Deus vai te deixar em falta, ainda que você tenha só a farinha na tua casa, mas Deus vai prover o azeite, ainda que tu tenha só as vasilhas, Deus vai prover a farinha, ainda que tu tenha só a farinha, o azeite vai chegar. E quando Deus colocar as mãos, meu irmão, vai vir a multiplicação, vai vir a farinha, vai vir o azeite, as vasilhas vão encher, vão transbordar, e Deus vai ser Deus na tua vida. Mas tem pessoas que começam a passar por uma luta, por uma tribulação, perde logo a fé, já quer deixar Deus, já quer sair dos caminhos do Senhor. Meus irmãos,
Para a gente ser aprovado, a gente precisa ser provado. E a gente tem que suportar as provas que Deus nos coloca. Deus, Ele jamais vai te colocar em uma prova, vai te colocar em uma situação, vai deixar que uma situação aconteça na tua vida, jamais Ele vai permitir que você passe por algo, se lá na frente Ele não vinha com algo para você, Ele não vinha com a mudança na tua vida. Tudo é um propósito, pelo um propósito de Deus. Glória a Deus que a pandemia passou e Deus nos levantou muito, a gente aprendeu muitas coisas neste provar de Deus, nesta luta que Deus nos colocou. A gente foi provado para ser aprovado. A vida com Deus não é fácil, não é mamão com açúcar. Você que serve a Deus de verdade, você sabe as coisas que Deus te coloca para passar, as coisas que Deus te bota para te provar. Mas se você permanecer na presença dele, na obediência com ele, você é aprovado. Aí Deus vai se alargar, vai alargar as portas, ó, as bênçãos para você, as oportunidades começam a acontecer na tua vida. Por quê? Porque tu foi obediente, tu não negou o teu Deus, tu não abandonou a tua fé em meia dificuldade, em meia luta, em meia tribulação. Aí é que tu tem que se fortalecer em Deus, buscar da parte de Deus, para que você venha vencer. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim verá a glória de Deus. Glória a Deus. Tá difícil? Glorifica. Tá feliz? Glorifica. Tá tendo levante? Glorifica. Porque no meio da presença de Deus, no meio da tua glória, enquanto você está passando por situações, por tribulações, está glorificando a Deus, Deus aí está, ó, preparando o teu caminho, limpando o teu caminho, está preparando aquilo que Ele tem para te dar, para te entregar, e você vai viver só as bênçãos do Senhor. A gente só não pode se entregar no meio das perturbações, das tribulações, das lutas que vem para nós. Então a gente que serve a Deus, que é obediente ao Senhor, a gente vai ter os benefícios de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Como a palavra de Deus diz, né? A fidelidade, a justiça, a misericórdia, né? Deus, Ele vai ser tudo isso comigo e com você. Medite lá no Salmo 36, que o Senhor vai continuar falando contigo. Deus é maravilhoso. Como eu sempre falo aqui, todos nós, meus irmãos, precisamos um dos outros. Mas tem momento das nossas vidas que a gente procura alguém, pessoas, né? A gente espera de pessoas, de alguém, para nos ajudar. Nenhuma palavra, nenhuma oração, né? Nenhuma visita, nenhuma ajuda, e a gente não acha. E a gente não acha, não encontra. Por isso que a gente tem que ter a dependência em Deus. Ainda que a gente precisa de alguém, ainda que a gente necessita de ajuda de alguém, que a gente não pode dizer que a gente não precisa de ajuda, que a gente precisa sim. Mas primeiramente a gente tem que depender de Deus. Eu vou dizer a você, se eu não dependesse de Deus, se eu não tivesse firmada no Senhor com a minha fé, eu e minha casa, se eu e minha família fosse depender do ser humano, do irmão, do parente, do conhecido, a gente tinha morrido. Eu não estou aqui reclamando porque ninguém nos ajudou, né? Porque tem situações que até o próprio Deus não permite ajuda de algumas pessoas, não permite que alguém vá lá e faça algo, porque tem provas que você está passando perante a Deus, que é só Ele não permite que ninguém te ajuda, que ninguém te socorre. Às vezes, a ruindade é do ser humano mesmo, que nem todo irmão se compadece da situação do outro, né? Nem todo irmão se preocupa com o outro, nem todo irmão ama o próximo como a si mesmo. Tem irmão assim, meus irmãos, a gente não pode ser hipócrita,
né, de dizer que todo mundo é bom, que não, né? Tem irmão que não tem esse cuidado um com os outros. Mas eu vou dizer a você que no momento que eu mais precisei, mais necessitei, eu não achei ajuda de ninguém. Foi do meu próprio Deus. Foi Deus e minha família e eu, minha família e Deus, Deus e minha família, minha filha, meu marido, e Deus só. Por isso a minha dependência no Senhor. Por isso eu dependo de Deus acima de qualquer coisa, acima de tudo e de todos. A minha dependência é em Deus. Mas tudo que eu passei, tudo que eu vivi perante ao Senhor, por permissão dele, hoje serve para mim dar testemunho, para mim a fazer diferente, ajudar um irmão, dar a ajuda que eu não tive, né? Se compadecer do irmão, como alguns irmãos não se compadeceu de mim. Eu hoje faço diferente, porque o amor de Cristo mora dentro de mim. Eu não posso tomar isso, pegar isso que aconteceu comigo para ser ruim com os irmãos, para não ajudar os irmãos. O que eu puder ajudar em oração, em uma intercessão, né? Eu faço, em uma ajuda financeira, se eu puder, eu ajudo. Eu me compadeço, eu choro com o irmão, eu me alegro com a alegria do irmão, porque é o amor de Cristo que tá dentro de mim. Mas glória a Deus por isso. A gente tem que ter essa dependência de Deus, viver na verdade do Senhor, obedecer a Ele, para que quando chegar essa situação toda na minha vida e na sua, a gente venha ver o trabalhar de Deus em nós, a gente sentir o cuidado de Deus, as mãos de Deus sobre nós, a gente vê Deus nos escondendo de coisas, de situações e de pessoas, Ele nos guardar, debaixo das asas dEle. Foi assim que Deus fez comigo e com minha família. Hoje eu glorifico a Deus contando para vocês, para glorificar o nome de Deus, que tudo é para a glória de Deus. Amém? Então medite lá no Salmo, que o Senhor vai continuar falando contigo. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Que o Senhor nunca deixe faltar na tua mesa a tua prosperidade. Nunca deixe faltar o pão na tua casa. Que o Senhor seja o teu provedor, acima de tudo e de todos. Que a tua dependência venha a ser sempre do Senhor. Amém? Jesus abençoe.